Olá a todos vocês do canal Filosofia em Ação. O nosso abraço, o nosso muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Mando um abraço hoje de forma especial aos nossos alunos do terceiro ano, no qual nós vamos gravar esse vídeo de forma especial para vocês. E também para todas as pessoas que chegarem até esse vídeo, para assistir. Seja bem-vindo ao canal Filosofia em Ação. Inscreva-se no nosso canal, nos ajude para que possamos crescer cada vez mais. O nosso muito obrigado. Hoje nós estamos aqui com dois professores fantásticos, amigos, o professor graduado em Filosofia, Leonardo Júnior, e também psicólogo pela Unesp de São Paulo, filosofia claretiana e psicólogo pela Unesp de São Paulo. E o nosso amigo Alisson Ferreira, graduado em História pela UENG, mestrando em Ciências Políticas, Democracia e Governança, especialista em História, Cultura afro-brasileira e africana. Então, nossos convidados vão nos ajudar, né, nesse vídeo a falar sobre as questões da ética Ubuntu, cultura afro-brasileira e africana e racismo epistêmico. Nosso mundo é muito mais que isso. Tudo que estudamos até hoje é válido, mas não pode ser pensado como o único modelo universal de pensamento filosófico. Por isso, Alisson, eu te pergunto, para iniciarmos o nosso vídeo, o nosso debate aí sobre o tema, há racismo epistêmico? Um abraço a todos e a todas aí, os alunos, ao Marcelo pelo convite, que vocês consigam aí, na trajetória de vocês, buscar cada vez mais, né, o conhecimento e se aprofundar muito, principalmente em temáticas como essa que o Marcelo muito oportunamente vem trazer para a gente. Sim, Marcelo, historicamente, o racismo ele é uma construção, e ela é uma construção de poder, né? E ele tem como a sua origem a imposição de um pensamento que se torna prática sobre um outro e, teoricamente, e até na prática, submetido em períodos distintos da história ou em permanências históricas, dada as consequências sociais que o racismo traz, né, durante os processos. Então, esse racismo, inclusive, o problema do racismo é que ele se torna além de ser uma construção social, ele, em muitos casos, né, e casos notórios, ele se torna também ele se encarna na personalidade cultural, né? Então, ele tem um poder de se transformar em política, né, em política de Estado. Ele tem um poder de se transformar em construções ideológicas que, mesmo não sendo políticas de Estado, elas se tornam impregnadas no meio de alguns grupos, e muitas vezes esses grupos suprarraciais, e que eles têm organizações até muito abismo do poder do escravocrata. E temos, pelo mundo afora, construções culturais que se transformaram em ideologias, né? A Rússia, a Alemanha e por aí vai, principalmente no leste europeu, em alguns locais ligados a origens históricas do arianismo, com a construção do arianismo e por aí vai. Então, existe sim. E é muito sério, porque isso se transforma quase que num projeto de apologia que leva a manifestações violentas, de desconstrução da pessoa humana, e principalmente dentro de projetos mais específicos, até a aniquilação daqueles as quais não estão inseridos no projeto ideológico de nação. Olá. No Brasil, em 2003, foi sancionada a Lei 10.639/03. Essa lei dispõe que a história
cultura afro-brasileira e africana deve compor um currículo oficial de todos os níveis do ensino. Esta lei brilhante abriu portas da filosofia africana no Brasil. Mas, mesmo assim, com essa lei muito bacana, nós percebemos que a cultura ocidental, a filosofia ocidental continua, né, até nossos dias, predominando nas escolas, nos livros didáticos e tal. Como você vê essa situação? Como eu coloquei inicialmente, há uma ideia de dominação por detrás dessa afirmação que você traz diante quando você traz a questão da Lei 10.639, né, 2003, há na história do Brasil, assim como em outras partes do mundo, mas especificamente no Brasil, um projeto muito sério de nação, projeto de nação, inclusive com leis que transformaram a nação brasileira num local onde haveria ou teria de existir um cidadão ideal. E na construção desse cidadão ideal, eles tinham que riscar ou apagar da história do Brasil resquícios daquilo que eles não queriam. E uma dessas questões, né, históricas mais sérias que eles queriam apagar da história brasileira era a mancha da escravidão. Uma escravidão que serviu aos propósitos capitalistas de construção nacional, mas que, quando da abolição da escravatura, algo que é processual, não só o fato histórico de 1888, 13 de maio, mas uma construção que se arrastou por séculos até chegar ao honroso dia, né, 13 de maio de 1888, essa construção ela passou, de alguma forma, a partir dessa data, a ser um empecilho ao projeto de nação. Então, tudo que foi produzido ou criado pela cultura afro-brasileira ou pelos negros brasileiros deveria ser, de alguma forma, apagado. E como isso aconteceu? Primeiro, não dando a eles dignidade social ou condição de cidadão, né? Quando há a abolição da escravatura, os negros são soltos à própria sorte, dizendo claro aqui também que, quanto da escravidão, do fim da escravidão no Brasil, nós tínhamos aproximadamente 5% apenas de negros presos nas fazendas em localidades que ainda resistiam à ideia do fim da escravidão. O restante já havia sido trocado pela mão de obra estrangeira. O trocado, quando eu digo, já haviam sido libertos e estavam aí vagando, literalmente vagando pelo esse imenso território nacional, vivendo uma vida de subcidadãos, sem direito à moradia, sem direito à saúde pública, sem direito à educação e à dignidade do trabalho, né? De um trabalho remunerado, assim como os estrangeiros tiveram, de contratos de trabalho. Essa estrutura, Marcelo, ela é uma estrutura que é um projeto, não é simplesmente uma construção assim, bota eles aí e solta. Não, isso é um projeto de nação, tanto que foram criadas normativas para o impedimento dos homens e mulheres de matriz africana de acessarem serviços públicos, por exemplo, como a educação. É fácil observar isso na história, e inclusive arquivos que provam isso. E depois, mais para frente, políticas de branqueamento, que foram impetradas pelo Estado brasileiro, onde as relações interraciais eram quase que em todos os locais que tinham estruturas públicas organizadas e bem efetivas, eram proibidas, né? Então, essas relações foram sendo minadas. E é claro que a gente sabe que isso não deu muito certo, basta ver a pele do povo brasileiro, o cabelo do povo brasileiro, e nós sabemos que essas políticas não pegaram. Mas uma coisa nefasta, abjeta de tudo isso, foi a quase que exclusão, a marginalização do sujeito negro no Brasil. Então, toda a produção cultural negra era marginalizada, tanto que a capoeira, que é uma das nossas riquezas culturais, ela foi ser reconhecida como um esporte, como uma dança, como
riqueza cultural apenas no governo de Getúlio Vargas e assim por causa do populismo getulista, né? Se fosse por um outro motivo, nós não teríamos a capoeira com um bem cultural. Ela era marginalizada e criminalizada. Isso é só para você ter um exemplo cultural. E politicamente, os negros conseguiam vitórias muito pífias, né? Eram vitórias importantes, mas pífias em estados brasileiros. Então, toda a construção social brasileira ela é de uma negação extrema da contribuição africana. E a Lei 10.639, ela vem trazer para nós uma existência de cultura, de política, de pensamento afro-brasileiro marginalizado e colocado à margem de toda a construção cidadã que nós temos. Ou seja, a lei ela resgata aquilo que já existia, mas que estava colocado fora das grades e principalmente daquilo que nós conhecemos como educação do povo brasileiro. A educação do povo brasileiro, como você sabe, e formado em filosofia como você sabe que é uma educação europeizada, extremamente ligada ao conceito de uma filosofia ocidental e, principalmente, do ponto de vista capitalista, ligado aos interesses norte-americanos no que diz respeito até aos aspectos de como e quem consome. É muito recente, em poucas décadas, que nós temos um boom, né, do capitalismo para todos. Antes tinha quem deveria participar desse capitalismo também. E o capitalismo deveria ser bonito, né? E essa cultura afro-brasileira ou até afro-americana, ela era um empecilho ao desenvolvimento da nação ideal, principalmente a nação de pele branca, né? Então, a Lei 10.639, ela não traz só a cultura afro-brasileira no seu bojo, mas a restituição do povo africano ou afro-brasileiro à história do Brasil. Claro, Marcelo, e claro que, deixando bem claro, são letras frias de lei, mas como você mesmo disse, nós precisamos colocá-la em prática, porque a lei por si só é um monte de letrinhas lá num papel, nós precisamos viver e fazer com que ela se encarne ao chão da história. Bacana. Trocando um pouquinho o foco agora, né? Mudar aí para o Leonardo Júnior. Ô, Leonardo, os movimentos sociais brasileiros, o Alisson fez uma introdução quanto a isso também, de combate ao racismo, são responsáveis por esse nascimento da filosofia africana no Brasil. Léo, por que é importante conhecer as filosofias africanas? Bom, aí você vai falar agora de forma especial aí para os nossos alunos aí do terceiro ano. Perfeito. Primeiro, uma boa noite. Muito obrigado aí pelo convite, Marcelo. Sempre uma honra estar aqui com você, né? Meu colega de classe há uma jornada lá atrás. 2015. Mas uma alegria muito grande, né? Estar aqui com você. Eu vou dizer um detalhe muito simples, né? Vou até usar um exemplo bem diferente da questão da pergunta, mas para a gente poder seguir bem profundo nessa pergunta que você me fez. Quando a gente pega a Alice do País das Maravilhas, e a Alice está ali perdida, né? E ela encontra o gato de botas, e aí ela pergunta assim, essa estrada vai dar para onde? E aí o gato pergunta para ela, mas para onde você quer ir? Aí ela diz, não sei, estou perdida. Aí ele diz, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu quis introduzir com essa frase para a gente poder entender bem essa questão da importância de conhecer as matrizes africanas, filosofias africanas, né? A ética africana. Por quê? Porque é da onde a gente veio. Quando a gente pega a ideia de origem, a gente percebe, né? O Alisson muito bem, o professor Alisson muito bem falou sobre isso, que foi sabotado no percurso da nossa história. Mas é de lá que a gente veio. E se a gente não sabe mais, nós vamos nos tornar uma nação perdida, porque nós precisamos conhecer essa trajetória evolucionária de população. Então, por que é importante conhecer a filosofia africana? Para a gente entender o percurso que nós temos que fazer quanto pessoas. O negro para entender o seu lugar e o branco para entender a hora de respeitar, porque há anos-luz, né, já existe uma dívida aí de desigualdade.
Eu até conversava, coincidentemente, com o professor Alisson um tempinho atrás, e a gente falava muito daquela questão, por exemplo, de cota para negros na faculdade. Se precisa-se de uma cota, quer dizer que existe uma desigualdade gritante ainda. E por que existe essa desigualdade gritante? Por que um tom de pele predomina tanto na história e no caráter de uma pessoa? Não pode ser assim. Mas porque foi-se criado um padrão branco que se deve ser seguido, se deve ser observado, se deve ser atingido, né? Inclusive, se a gente pedir para qualquer criança hoje, né? Convido aí os alunos do terceiro ano a fazer essa reflexão. Qualquer criança hoje, para pensar o padrão de vida perfeito, eles vão pensar num cara branco entrando numa Lamborghini, morando numa casa de um quarteirão. Por que não um negro pode se ver alcançando esse objetivo, esse sonho? Existem muitos negros, né, alcançando esses sonhos, esses objetivos, mas que muitas vezes tá ali no silêncio. Enquanto um branco faz, é vitória. É mostrado na mídia, é mostrado nos locais. Então, quando a gente começa a conhecer a filosofia africana, e graças a Deus, digo graças a Deus mesmo, muitas pessoas estão começando a despertar, só que, infelizmente, né, como eu disse, anos-luz depois, atrasado, mas estão começando a despertar com essa ideia de que, olha, nós somos um país mestiço, tem gente do mundo inteiro no Brasil, tem cor do mundo inteiro no Brasil, mas nós somos predominantemente negros. Aqui no Brasil acontece o fato de a gente ver branco com sangue negro, com antecedentes, né, negro, ancestrais negros. Então, pelo menos pela noção de família, é interessante a gente entender, estudar para aprender o respeito. Porque eu falo assim, se nós não começarmos agora também, se nós ficarmos assim, mas isso tinha que ser visto lá atrás, mas isso é uma coisa antiga. E se a gente não começar agora, também nunca vai começar. Então, que bom que agora despertou, mas nós precisamos entender por quê. Entender a noção de origem, entender a noção de caminho, entender a noção de fraternidade, entender que, quando a gente estuda as matrizes africanas, nós vamos perceber, e é muito interessante, nós vamos perceber que eles conseguiram estar psicologicamente, cognitivamente, anos-luz à nossa frente. Sabe por quê? Porque eles aprenderam a noção de unidade na dificuldade, que é uma coisa que o brasileiro não percebe. Pelo contrário, hoje em dia, a gente vê alguém com dificuldade, dá uma sensação, muita gente, né, tem uma sensação de bem-estar com isso. Vê uma pessoa passando fome, tem uma sensação de bem-estar com isso. Espera aí, se nós fôssemos olhar lá na filosofia africana, a realidade é outra. A realidade é outra. Se passa fome, todos passam. Se come, todos comem. Então, essa visão é uma visão que parece utópica, mas já está começando a acontecer, e já acontece há muito tempo na África, e no Brasil está começando a acontecer em pequenos pontos. O que precisa-se é enxergar e ganhar força com isso. Porque está anos-luz atrasado, mas está na hora de começar, está na hora de enxergar. De perceber que, sim, nós não somos Alice no País das Maravilhas, nós sabemos de onde viemos. E agora a gente vai focar, porque a gente quer saber onde a gente quer chegar. Léo, eu vou te fazer outra pergunta e depois eu vou pedir o Alisson, no final, Alisson, você faz a conclusão para nós. No final. Aproveitando que o Alisson disse, que você disse, Léo, fazendo uma junção desses pensamentos de vocês aí, eu queria analisar o seguinte, a importância das ciências humanas também nas escolas. Eu vejo que o Estado ele comete um erro. A valorização exagerada, eu não estou falando aqui que não precisa valorizar, precisa sim, mas há uma valorização exagerada da matemática e do português, da nossa língua, né? Do nosso idioma, e uma desvalorização das ciências humanas. E nesta questão, são as ciências humanas que formam o cidadão na sua ética, na sua cidadania, né? Na sua história. Então, eu vejo a importância muito grande disso e eu acho, na minha opinião, que o Estado deveria rever essas questões curriculares nos estudos dos nossos jovens aí no Brasil. Marcelo, só te interromper um pouquinho dentro do que você falou.
só por uma frase de Foucault, que você falou assim, me veio nitidamente a frase, né, desse filósofo francês, que é muito interessante, que quando Foucault veio no Brasil, ele fez a seguinte pergunta: a educação que vocês pregam é para formar seres humanos ou profissionais? Aí, né, foi até com um historiador paulista que ele fez essa pergunta, e ele disse para formar seres humanos. E aí ele disse, então, comece a rever, olha que isso foi em 1986, hein? Então, comece a rever a visão que o Brasil tem de seres humanos, porque parece que vocês estão criando máquinas e não pessoas. Verdade, muito bem colocado, isso vai ser importante aí, né, nos nossos estudos. Leonardo, brilhantemente, o PET 2 de filosofia, ele trouxe para nós as questões africanas, na semana 3. E dentro dessas questões, ele trouxe a questão da ética e da filosofia Ubuntu. Estudando um pouco sobre isso, eu achei fantástico esse pensamento Ubuntu, onde eu fiz aqui um resumo aqui. Minha existência está conectada à do outro. Esse pensamento reflete empatia e solidariedade, uma experiência coletiva. Aí eu te pergunto, Ubuntu, a filosofia do nós. O que você pode falar sobre essa filosofia para nós, sobre essa questão ética, já que o seu TCC aí da graduação é sobre esse tema e você vai expor para todos aqui no canal. Então, é muito interessante, né? Fiquei muito feliz quando você me convidou, às vezes, acho que até mais pelo tema, porque é um tema que eu estou vivendo, que eu vivi para o TCC e que eu quero levar a partir do TCC para a vida toda, e inclusive já todos, né, movimentando uma turma aí, vendo se a gente faz grupos de estudo, de pesquisa, de debate. Quando a gente fala em filosofia do nós, né, até atrás de você tem uma frase muito sábia que o arcebispo, né, Desmond Tutu, dizia muito: eu sou porque nós somos. Porque a palavra Ubuntu tem vários significados, né? Claro que gira todos em cima disso, mas diz muito forte isso: eu sou porque nós somos. Quando a gente abre lá no YouTube, na internet, surgem várias histórias para poder eludificar a filosofia Ubuntu, né, do povo Bantu, de uma forma mais acessível, mais palpável. Então, eles colocam a história de crianças que eles pediram, que o antropólogo pediu para correr até uma árvore, e a primeira que chegasse ganhava um cesto, e todas elas deram a mão e correram juntas. E aí ele foi perguntar à criança, a criança disse: que graça tem uma pessoa ganhar e todas as outras perderem, né? Também tem do jogo de futebol, que ele traçou uma linha, outra linha, correram juntos. Então, todas essas histórias, na verdade, não sei se são verdade, nem posso dizer se são ou não são, mas são para trazer de uma forma simples. Mas, na real, o que é? A África existia um universo da apartheid muito forte. Para quem não conhece, a apartheid são, né, os povos brancos, minoria, dominando os povos negros, maioria. E ali gerando, inclusive, mortes, né? Eles tinham um universo de regras. E isso não é uma coisa muito distante, né? A gente pode dizer que a apartheid terminou ali mais ou menos em 1994. Então, está bem aqui no nosso quintal. E o povo africano, mediante toda a dificuldade, nessa dissipação, que infelizmente hoje a gente começa a ver o Brasil assim também, separando, meio que morrendo a classe média, né? Ou é muito rico ou é muito pobre. E no meio dessa dissipação, os povos africanos se viram diante de uma realidade que, para mim, é o ápice do Ubuntu. Espera aí, vamos todo mundo morrer ou vamos nos unir? Então, uma mãe não é mãe de um filho, todas as mães são mães de todos os filhos. Eu vou matar um porco, é para todo mundo. Então, começou a ideia do nós. Então, não tem mais eu, não existe mais, porque é o seguinte: eu vou morrer de fome. Não, vamos fazer junto, que nós desenvolvemos juntos, nós evoluímos juntos. Nossa, que utopia isso para o Brasil até, né? A gente pensar, aí eu vejo como a África ela está anos-luz evoluída, porque muito provavelmente no Brasil, se isso já acontece nessa massificação que aconteceu lá na África, o brasileiro ia um engolir o outro. Mas eles colocam essa
concepção, né? Essa visão de, não, peraí, vamos ser nós, vamos ser juntos, vamos ser todos um. Porque se nós somos todos um, nós somos mais fortes. Nós somos maioria. Derrubou o apartheid, demorou mais de 40 anos, mas derrubou. E, né, ainda existe muito resquício da apartheid lá, claro, que é um regime que ficou anos-luz, não é uma coisa que vai acabar do dia para a noite. Mas a nação se levanta através da unidade. Isso eu acho muito lindo. Então, porque a filosofia Ubuntu traz dois nomes que precisavam estar nas grades escolares desde o ensino básico para mim, que é o Desmond Tutu, que eu já falei, né? Tem gente que fala Desmond Tutu, né? O Alisson vai poder falar melhor o nome dele do que eu. E o nosso querido Nelson Mandela, né? Que são dois nomes que são referências, são ícones, as obras deles são sensacionais, mas igual o Alisson falou anteriormente, muitas vezes, para poder valorizar o branco, acaba abandonando tantos nomes, e tem muitos outros nomes, estou citando dois aqui que são ícones, mas tem tantos outros nomes que são referência, que poderiam nos ensinar o valor desse nós. Se a gente entendesse o valor do nós não íamos ter gente furando fila de vacina, né? Homens simulando gravidez para poder tomar vacina. Né? Nós não íamos ter pessoa roubando do jeito que rouba, porque eu estou roubando de outra pessoa, que é trabalhadora, que precisa. Então, para que eu vou roubar? É o nós. Eu estou roubando de mim mesmo se eu roubo do outro. Então, é essa concepção do nós. Eu sou porque nós somos. Se eu me tornar uma pessoa melhor, nós estamos nos tornando pessoas melhores. Se eu me tornar uma pessoa mais inteligente, nós estamos nos tornando pessoas mais inteligentes. Se eu me torno uma pessoa mais fraterna, nós estamos nos tornando mais fraternos. Porque se eu guardo tudo para mim, além de egoísmo, vai morrer comigo e ninguém vai ter a oportunidade de crescer, de evoluir e de se desenvolver quanto pessoa. Por isso, a filosofia Ubuntu, com certeza, é a filosofia do nós. É a filosofia que nos ensina a ser nós de verdade, não é aquele nós utópico de pensar um jardim do Éden maravilhoso da vida, mas é um nós real, um nós onde vamos crescer junto, vamos crescer junto. Se vamos cair junto. Se vai ser difícil, vamos ser difícil junto. Se vamos vencer junto. E nós vemos isso aí em todos os meios, né? Por exemplo, um time de futebol usando aí, quando ele é unido, mesmo que não tenha um craque, ele pode ser campeão. Uma escola, quando todos os professores, gestão, têm uma forte união, ela faz a diferença. Então, são exemplos que só não enxerga, né, quem não quer enxergar. Então, isso é muito importante. E que todos os meios da nossa sociedade pudessem ter essa ação aí no sentido da filosofia africana, na ética Ubuntu. Léo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço aí o convite. Por isso. Alisson, aproveitando aí você, né, faça a conclusão para nós. Ah, legal. Não, mas depois de tanta sabedoria assim, concluir é rápido. Mas aqui, gente, é importante quando a gente discute essa filosofia Ubuntu e tantos nomes que puderam construir durante o processo histórico essa filosofia na prática, né? Mas dizer o seguinte, no caso nosso, no caso brasileiro, na particularidade brasileira, o que a gente tem que entender? Nós somos um povo muito fraterno. Já disse isso também para o Léo no programa dele e tal, mas eu sempre costumo dizer isso porque nós somos um povo muito fraterno, um povo que, assim, piedoso, até talvez pela religiosidade e toda essa construção que nós temos. Porém, nós somos um povo muito pouco associativo, Marcelo. A fraternidade, ela ganha um caráter de expansão, ou seja, desse nós, verdadeiramente, quando nós juntamos façamos uma unidade entre a palavra fraterno e associação. Quando isso se organiza, quando nós nos organizamos, as disputas diminuem bastante. E o processo, a efetivação dos nossos trabalhos, dos nossos projetos, dos anseios, passam a não ser de apenas alguns grupos, ou mesmo de uma pessoa,
e passa a ser um projeto muito maior, que inclui muito mais pessoas e abrange muito mais camadas sociais. Então, se nós conseguíssemos unir essa beleza que é a fraternidade, e principalmente a fraternidade do povo brasileiro, com o universo associativo, nós tínhamos aí muitas soluções para os problemas que nós vivemos, né? Nós temos aí muitos exemplos disso na nossa vida. Mas o que nós temos que começar a pensar, e aí eu falo para os alunos aí do terceiro ano, é que tipo de relações nós queremos construir. Que tipo de situações para nossas vidas? Eu não sei, mas pode ter aí no meio desses alunos, Marcelo, pessoas que querem ir para o mundo político, por exemplo. Pessoas que querem ir para a administração de empresas, ou seja, administrar pessoas, guiar pessoas no universo profissional, ou mesmo liderar, mesmo como um gestor, ou mesmo estar à frente de uma empresa como dono, né? Ser o patrão. E o que é a filosofia que essas pessoas e vocês jovens podem querer construir para a vida de vocês? É aquela que nasce das relações que não têm laços bem atados, como a gente estuda em Zygmunt Bauman, né? Dos amores líquidos, das relações líquidas, ou com relações concretas, onde o outro é importante para mim, e a união dessa construção social faz com que o sucesso não seja um sucesso isolado, mas um sucesso que amplia para o universo nacional. Porque os exemplos que nós temos de quando essas comunidades são associadas, por exemplo, o exemplo africano, nós sabemos que há divisões nos povos africanos, nós sabemos que eles têm as suas contendas internas, né? São países que têm políticas externas, relações muitas vezes conflituosas, mas que têm uma ancestralidade, mas que têm um universo de construções filosóficas que são unos, ou seja, que reúnem um sentimento nacional. E esse sentimento nacional é a grande África. E trazendo isso para o Brasil, o nosso sentimento nacional muitas vezes é fragmentado, né? A gente vê isso em eleições. O tanto que nós temos um sentimento nacional fragmentado. Nós não temos uma unidade nacional. O que seria essa unidade nacional? Por exemplo, nós vemos o exemplo claro da Rússia. É um grande país, enorme, continental como o Brasil, porém ele tem uma diversidade étnica muito grande e difícil de ser administrada pelo simples fato de que, quando foi se formando a Rússia, ela não foi se formando pela união de um povo, mas pela dominação de povos. E no Brasil, há uma diferença muito grande. Nós temos uma unidade, nós deveríamos ter uma unidade nacional, porque nós não temos divisões étnicas. E mesmo assim, nós encontramos problemas de relações regionais. Então, esse sentimento nacional que nasce fragmentado ou fissurado, talvez seja, né, e aí uma teoria, fruto de uma fraternidade sem essa ideia de associação, de organização, de comunitarismo, ou seja, essa ideia de que nós podemos crescer nos ajudando e entendendo que a dignidade do outro, o fazer do outro é importante para mim, assim como o meu fazer é importante para ele. Isso seria uma tradução nacional do Ubuntu. E eu diria muito mais, que se nós não tivermos noção da grandeza e da riqueza de não termos divisões étnicas, se nós não abrirmos a esse diálogo, nós não iremos entender o quanto é fácil se ter unidade nacional. Porque quando não se tem divisões étnicas, nós temos um fruto que pode crescer em um canteiro fértil, social, humano, digno. Porque nós não temos dominações no território brasileiro. O território brasileiro é um território muito particular do ponto de vista histórico. Ele existiu uma dominação estrangeira aqui dentro. E a vinda forçada de um povo aqui para dentro. Mas não teve nenhum tipo de criação étnica dentro do Brasil. Nós temos um povo
uma língua, claro que essa língua é uma língua legada, e as outras línguas que nós temos aqui foram se fundindo, mas o povo brasileiro é o povo brasileiro. Então, essa realidade, ela é muito pouco trabalhada, inclusive muito pouco trabalhada de forma honesta, aí eu falo uma honestidade histórica pelos nossos políticos. Eu digo quando tem que ser trabalhado de forma honesta, assim, qual que é a origem do povo brasileiro? De onde nós viemos? Muitas vezes isso não é trabalhado, porque é necessário que haja um silenciar desse histórico, porque se ele for levantado, ele não vai ser aceito por alguns interesses. Então falta a nós, Marcelo, alunos aí, companheiros do estudo, Léo, falta a nós essa ideia de associativismo fraterno, organizado, para que a gente possa construir uma nação mais viável, mais com que haja um interesse pela pessoa e muito menos por aquilo que essa pessoa pode me dar. Ou seja, que nós transformemos as nossas relações de forma mais concretas e menos líquidas, porque senão a nação tende a ruir. Verdade, Alisson. Nós vimos que no Brasil há um jogo de interesse, né, muito grande em todas as situações sociais, políticas, em todos os sentidos, em cultural, tudo tem um interesse particular por trás. Alisson, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal Filosofia em Ação. Espero que possamos encontrar mais temas para gravarmos juntos vídeo para os nossos alunos. Leonardo. Vai ser um prazer. Leonardo, muito obrigado, viu? Pela disponibilidade. Um grande abraço a vocês. Um grande abraço a todos que vão assistir esse vídeo. Inscrevam-se no nosso canal, ajude o canal Filosofia em Ação. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.